Uh. Yeah. Alô pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Tô aqui para falar a respeito de uma possível saída aí do zagueiro do time do Santos, o Jair. Olha pessoal, se isso de fato, de verdade acontecer, e tudo indica que isso vai, até porque ele pediu para não jogar contra o time da Ponte Preta aí, tem uma nota de esclarecimento, se assim podemos dizer, uma nota oficial falando a respeito disso. Ao se apresentar hoje, dia 29 à tarde, no CT Rei Pelé, o atleta Jair Paula da Cunha Filho pediu à comissão técnica para ser liberado dos treinamentos e que não fosse relacionado para a partida de amanhã, dia 30, no caso hoje, porque já passou da meia-noite, já tem 16 minutos de um novo dia, contra a Ponte Preta, alegando existirem propostas para sua negociação. A direção de futebol aceitou a decisão em conjunto com a comissão técnica, e isso foi realmente uma nota, pessoal, mas que de fato e de verdade, aqueles que são muito mais experientes, que cobrem o Santos no dia a dia, é praticamente certa a saída do Jair, né? É uma pena realmente, o zagueiro de muita qualidade, o Santos não tem esse tipo de jogador no elenco. Até ontem, eu numa outra live, num outro conteúdo, num outro canal que eu fui convidado, em que eu trabalho, faço algumas participações nesse canal. Enquanto foi perguntado para mim a respeito desse jogador, eu disse que era impossível quase que evitar desse jogador ser vendido pelas cifras que foram oferecidas do Porto para a equipe do Santos. São 92 milhões de reais, pessoal. Poderia valer muito mais se ficasse até o final do ano, porque essa foi a minha resposta, que poderia vender, dar um tempo com esse jogador até o final do ano, para não perder o Santos a qualidade que ele tem, porque nenhum jogador do Santos tem a qualidade que esse jogador tem. Ele é esguio, ele é rápido, apesar de ser alto, mais de 1,90 m, tem um ótimo passe, consegue colocar qualquer jogador no meio de campo ali, numa situação confortável para servir os atacantes ali da frente. O que a gente não pode falar dessa qualidade é dos meio-campistas do time do Santos, quando se trata de criatividade. Essa é a verdade que o Santos não tem. Mas voltando a falar sobre o Jair, se isso de fato acontecer, me parece que já é uma causa já feita, né, pessoal? Esses 92 milhões realmente vai ficar muito difícil. O Santos vai perder um grande jogador. E aí a gente tem que trabalhar com a seguinte hipótese. Na saída desse jogador espetacular como o Jair, qual é o jogador que o Santos vai colocar no lugar dele nessa partida aí? Acredito que será o Baço, né? Eu acho que os outros jogadores não têm o punch o suficiente para ter a confiança do técnico atual, Fábio Carille, para jogar contra o time da Ponte Preta, mesmo sendo dentro da Vila Belmiro. E aí a gente começa já a fazer aquela prospecção para as próximas partidas, para esse futebol ridículo que o Santos está jogando, mesmo entrando entre os 4 primeiros colocados e na segunda colocação, sendo ajudado inclusive assim de uma maneira de muita sorte por outras equipes, porque pelo time que o Santos tem, pelo salário, pela folha de pagamento que os jogadores recebem, né, que tem durante cada mês, cerca de 11 milhões, isso se não for mais, hein, pessoal? Todo mundo fala essas cifras aí, mas que deve ser mais. O Santos era para estar assim de uma maneira com uns 10, 15 pontos na frente, porque o Campeonato Brasileiro da Série B é muito fraco. Você está cansado de ouvir isso. Mas quando isso acontece na equipe do Santos, e eu acho que isso não é único exclusivamente do Santos, mas eu estou falando do Santos porque eu faço conteúdo só do Santos aqui. Tem uma palavra que eu acho que é primordial na vida da gente, que isso pode ser estendido, que se fosse estendido para as demais funções dentro da sociedade, todo mundo teria uma vida financeira muito mais saudável, muito mais agradável, que se chama gestão. Quando o camarada ele faz uma boa gestão da sua vida pessoal, gestão financeira, quando assim ele consegue, né? E quando isso vai para o campo do esporte, especificamente do futebol, a gente vê que várias equipes do futebol brasileiro, não só do brasileiro, mas mundial, quando não tem uma gestão importante, quando eu falo gestão importante, é a gestão certa, né? Para beneficiar o clube, para todos os funcionários e todos os colaboradores terem
lá o seu salário em dia, porque isso favorece os funcionários ficam contentes em trabalhar no clube, mas a gente sabe que essa é uma realidade para poucos, principalmente se tratando dos clubes brasileiros. O Santos se inclui nisso, e é por isso e outras formas que o Santos realmente me dá a impressão que, além das gestões anteriores, que foram de uma certa forma pífia, né, ao se tratar de contratações errôneas, para onerar o clube de uma forma assim infantil, mas que isso vai para outras gestões na frente, que no caso seria o presidente Marcelo Teixeira, porque a anterior foi ruim, ele acabou assumindo porque ele quis, mas sabe que a gestão precisa ser melhorada. E se ele não arrumar essa gestão, isso vai passar para outra gestão, quando assim foi o outro presidente. E assim sucessivamente. E o Santos já vem há anos com gestões mal feitas, né? O Santos no desespero para conseguir dinheiro, o Santos com transfer bans, o Santos realmente pagando jogadores que não jogaram e não entregaram aquilo que era para entregar. Eu poderia falar de Ricardo Goulart, eu poderia falar do Morelos, eu poderia falar do elenco atual agora que tem aí o Patrick, eu poderia falar do Leandro Damião, eu poderia falar, nossa, do Kleber Reis, eu poderia falar de vários jogadores aqui que a torcida do Santos tem pavor só de ouvir falar desses nomes. Mas isso é uma realidade do Santos. O Santos fica refém de alguns empresários, mas o Santos tem que, de uma certa forma, aprender a negociar com esses caras, porque esses caras, da mesma forma que coloca jogadores dentro da equipe do Santos, esses jogadores também servem e são utilizados para que esses próprios jogadores sejam vendidos para o mercado exterior. Mas tudo isso, pessoal, se trata que, se o Santos tivesse uma boa gestão, se o Santos realmente tivesse uma vida financeira agradável e saudável, né, que não fosse insalubre, tanto para torcer como para administrar, não seria dessa maneira. O Santos não ficaria refém de poder vender a qualquer momento um jogador por cifras altíssimas como essa. Poderia sim se dar o luxo de segurar o jogador, de ficar mais um pouco até o final do ano, porque sabe que o jogador é muito importante para o time do Santos nessa passagem, nessa odisseia que o Santos está sofrendo. O futebol do Santos não é bom, mesmo estando na segunda colocação. O Santos não tem velocidade, o Santos não tem preparo físico, o Santos tem muitos problemas que aí estão. Mesmo o Santos ganhando a partida dentro de uma partida de futebol, o torcedor santista não tem realmente a convicção que o Santos vai chegar até o final da partida com o mesmo placar de vitória. Ou normalmente o Santos leva empate, que nem aconteceu contra o time do Guarani, ou o Santos perde dentro de casa, como foi contra o time do Avaí. Até rimou. E é por isso e outras situações que o Santos, anos e anos se passam e o Santos vai vendendo jogadores importantíssimos da base, que são aí olhados, né? São aí estoqueados, se assim podemos dizer, que é a palavra da moda, por agentes de outros países. E aí o Santos, precisando desse dinheiro, vende esses jogadores que nem David Walsh, que nem Ângelo, né? E Yuri Alberto, que foi e voltou, saiu do Santos, foi... Cara, vários jogadores que aí estão. Tem jogadores do Santos espalhados. Agora, pessoal, não estou falando que todos os jogadores são espetaculares, não. Mas o fato de os jogadores serem vendidos a preço de banana, ou não ser vendidos pelo preço que realmente deveria ser feitos e vendidos, né, valorizados, todas as equipes sabem como que funciona a gestão do time do Santos e vem e oferece qualquer tipo de valor. E o Santos é obrigado realmente, de fato, de verdade, porque tem medo que essa proposta não chegue mais no futuro. Por quê? Porque se tivesse convicção, seguraria e realmente valorizasse mais esse jogador, e no ano que vem poderia vender mesmo. Mas nas cifras de 90 milhões e 92 milhões como essa, fica muito difícil. Então, quando isso acontece, quando tem nota oficial, é que realmente deixa o menino muito mexido. O menino realmente vê dentro da possibilidade dele ir num dos melhores mercados do futebol mundial, que é a porta de entrada para ele ser ainda mais valorizado, porque ele sabe que se ele for jogar no Porto, logo logo, se ele fazer boas campanhas, uma que seja, ele vai vislumbrar uma outra equipe da Europa, como o melhor futebol do mundo, a Inglaterra, por exemplo,
E aí vai constantemente ser convocado para a seleção brasileira principal. E olha a situação do jogador de futebol, como ela muda da água para o vinho. Mas acontece que a instituição Santos, ela fica dessa forma. E aí quando tem uma boa gestão, aí paga direitinho os funcionários, não tem aquele problema de luva, os funcionários comem muito bem dentro da equipe do Santos, no caso, porque a gente sabe que tem times aí que não tem nem que oferecer para comer. Quem dirá os salários que tem aí um mês, 90, 3 meses, né, vamos falar assim, e o cara não recebe. Muitas vezes o cara tem que sair de uma equipe grande para uma equipe menor, mas que tem uma gestão muito mais interessante, que é o que mais está acontecendo no cenário nacional. Você vê aí as equipes, por exemplo, do interior, Mirassol, Novo Horizontino, o centro de treinamento desses caras, quando tem uma boa gestão, quando tem uma SAF que de fato, de verdade, dê certo, esses times só têm a crescer. É de dar inveja a qualquer time grande aqui da capital. E o Santos não é diferente. Então, quando entra um dinheiro, se ele fosse muito bem utilizado, né, para outras coisas, porque, cara, não entra na minha cabeça, e eu gosto muito de gestão, e eu converso com outras pessoas de outras equipes, eu vejo que se o Santos concentrasse algum desvio de alguma venda que o Santos fez de jogadores importantes, separasse, se assim podemos dizer, não vamos falar desvio não, que as pessoas podem interpretar de uma forma diferente. Se fosse feita uma venda, separasse parte desse dinheiro para realmente investir em centro de treinamento no Santos, porque é enrolado pra caramba, não tem lugar, parece que as pessoas realmente dificultam as coisas para continuar da mesma forma. Porque parece que as pessoas dependem de coisas ruins, porque elas só sabem fazer esse tipo de coisa dentro da equipe onde eles estão ali mordendo dinheiro, para poder nunca mais acabar essa situação. E aí quando se fala de gestão, parece um bicho de 7 cabeças, porque sabe que vai ter organização, sabe que as coisas vão entrar no eixo, e parece que alguns times vivem ainda no mundo da Idade da Pedra. Eu estou falando do Santos Futebol Clube. E que o Santos já perdeu várias oportunidades de melhorar as suas coisas. O Marcelo Teixeira falou os seus braços aí de campanha, até o presente momento as coisas, de fato, de verdade, está sendo muito duvidosa. A permanência desse atual técnico do time do Santos, que tirou totalmente as características do time, joga de uma maneira motorrenta, preparo físico duvidoso, péssimas partidas, péssimo rendimento. E é isso que o torcedor santista tem que aguentar. Futebol, pessoal, também chama-se entretenimento. Se você sai da sua casa, se você vai lá para desopilar o fígado, porque de repente você está dentro de casa, pô, vou comprar um ingresso, vou com a minha filha, vou com a minha esposa, vou assistir o jogo do Santos, chega lá e vê uma partida horrível que nem essa. Pô, de vez do cara ir lá para se divertir, parece que o cara foi no velório. Porque a situação que o torcedor santista sai de dentro de um estádio, hoje vendo o Santos jogar, não é legal. E quando o torcedor santista vislumbra uma qualidade de um jogador que nem o Jair, sair da equipe do Santos, e aí quando a gente olha o cenário do Santos, no banco de reservas a gente vê ali João Basso, que provavelmente vai ser o titular contra a Ponte Preta, a gente vê o Alex, que a gente não vê ele jogar há muito tempo, a gente vê os outros zagueiros que estão emprestados aí, se eu não me engano, que nem o Luiz Felipe. Pô, aí você vai para as categorias de base que também só treinam com o time profissional. Você tem Samuel, você tem Diego Borges. E não dá certo. Aí o Santos vai ter que sair correndo contra o tempo, nesse pouco tempo que ainda falta para terminar essa competição da segunda divisão, com o objetivo do Santos ainda subir para a primeira divisão, que o Santos nesse momento, mesmo jogando mal, está na segunda colocação, com ajuda muito forte pelos resultados que aconteceu do Mirassol e do Novo Horizontino. O Santos não consegue sair do lugar, cara. Não consegue sair do lugar. Eu acho que a revolta é mais pelo que o Santos vai utilizar nesse dinheiro, que provavelmente já vai embora, daqui para frente. Como que o Santos vai contratar um outro zagueiro a toque de caixa, na situação em que se encontra? Com o dia 2 aí praticamente na cara do gol. E aí vai ter que contratar um jogador que ainda está com contrato,
tem até o dia 2. Agora, se ele tiver sem contrato, que eu acho difícil, o Santos tem mais uma querelinha de tempo aí até o dia 10. Mas se o Santos tem uma dificuldade para trazer jogadores, que eu acho uma coisa assim ridícula, com um clube grande que nem o Santos, tendo muitos jogadores que gostariam realmente de vestir a camisa do time do Peixe e não encontrar esse jogador, tem muita coisa errada aí, pessoal, muita coisa errada. E aí o Santos vai ter que conviver nessa emoção desenfreada, nessa insalubridade, né, de ver o time do Santos jogar até o final desse campeonato, camando o coração, respirando fundo para não infartar. Essa é a característica que o time do Santos hoje apresenta no cenário nacional. Todo mundo sabe a grandeza do Santos, mas o Santos continua com mal gestão das gestões passadas, é bem verdade, mas aquele que assume tem que melhorar. Com um prazo determinado, dá uma data, mas isso não é dado. Então as coisas do Santos, quando acontecem, vai indo, vai acontecendo, as atitudes não são tomadas, é muito rolo para arrumar. Esse negócio do name rights já deu o que falar, uma novela danada. Negócio do estádio, então, nem se fala. E a gente está aqui fazendo conteúdos para você, porque a gente adora fazer isso, principalmente falar a respeito do time do Santos, mas colocando a sua e a minha indignação aqui, quando se trata de uma venda de um jogador, que o Santos precisa sim do dinheiro. Mas o problema é que isso foi ocasionado por coisas antigas que não foram resolvidas. E que se não tiver um breque, não estourar essa bolha, as coisas daqui para frente continuam acontecendo. E aí o Santos vai ficar refém de vendas e não poder valorizar esses próprios jogadores que são criados desde lá do sub-13, sub-15, sub-17, ou até antes, né? Que nasce na equipe do Santos, dormindo lá no CT Pelé. O Santos vai ficar refém disso. E aí a coisa vai continuar. Se isso não foi parado, isso não foi interrompido, a gestão de fato, de verdade, não entrar na equipe do Santos, que eu acho que é o melhor caminho para que isso acontecer, o Santos vai continuar fazendo as mesmas coisas e quem vai sofrer com certeza vai ser o torcedor santista. Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim e é por isso que eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente que você que está acompanhando aí, comentando o meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, estou devendo para você também um pré-jogo, tá? Eu não sei se eu farei ainda hoje ou se esse vídeo sairá amanhã de manhã, no jogo que acontecerá do time do Santos logo mais à noite contra a Ponte Preta, né? Esse jogo o Santos precisa ganhar de qualquer maneira, mas a gente vai falar muito mais sobre isso, provavelmente, espero, com uma vitória depois no pós-jogo, tá bom, pessoal? Abraço para você. Tchau.